Na turma do bate-bola, chegando as informações do Galo. Henrique André, Cláudio Rezende me disseram quando entraram no estúdio: Léo, temos uma grande notícia do Atlético. É com vocês, companheiros. Boa noite. Boa noite, Henrique. Hoje algumas informações importantes para o torcedor do Galo. Foi manchete do programa aí. O Galo já tem um contrato, mais um, para ser renovado, bem encaminhado, e é com o zagueiro Igor Rabelo, né? E aí, com o Igor Rabelo, o Atlético praticamente fecha aquela situação de jogadores que estavam com futuros indefinidos, e aos poucos a diretoria veio renovando o contrato, né? Começou lá com o Everson, no fim do ano passado, goleiro. Aí o Galo renovou com o Alan, renovou com o Hulk, recentemente agora, né, Mariano, Hever. E agora o Igor Rabelo, inclusive, a gente tem uma quentinha do tempo de contrato aí, Henrique. Pois é, a gente antes do programa estava apurando, Léo. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente na turma do bate-bola. O tempo de contrato seria de 3 anos, essa renovação do Igor. Então acaba no final de 2022, né? Então seriam 23, 24, final de 25. Seria esse o novo contrato do Igor Rabelo, que está sendo costurado, e em breve o Atlético deve oficializar essa renovação com o zagueiro que estava na mira do São Paulo. São Paulo, inclusive, queria comprar 50% dos direitos econômicos do Igor Rabelo, e em conversas, né, que eu e o Cláudio hoje tivemos na parte da tarde, a informação é essa, de que o Atlético pretende, sim, renovar com o Rabelo. Numa conversa que nós três tivemos, voltando de um jogo do Mineirão, o famoso bonde do Buritis, né? Sim. A gente estava falando sobre essa situação de zagueiros. Que o Atlético tinha que se programar, tem ótimos zagueiros para este ano, mas que tem uma situação para ser resolvida para o ano que vem. Então explique para a turma, ô Cláudio. Porque o Atlético tem as indefinições do Alonso. O Alonso, ele veio aí por empréstimo, mas como o clube da Rússia o comprou, na tendência de que o ano que vem vai querê-lo de volta, e aí não tem muito o que o Atlético fazer. Então o Alonso, se não mudar nada no contexto lá da situação Rússia e Ucrânia, ele volta. Então o Alonso só até o fim desse ano. O Godin também contrata até o fim desse ano. E o Godin não emplacou, né? Então o Godin, atualmente, ele não ficaria. E aí o Atlético poderia perder, além dos dois, Rabelo e Hever, com contratos no fim. Então conseguiu segurar o Hever, agora consegue segurar o Rabelo, tá próximo disso. Só teria o Nathan Silva, se esse cenário aí se concretizasse, por exemplo, se não renovasse com o Hever e com o Rabelo. Então o Galo pelo menos segura 3 aí agora. O Nathan, o Rabelo e o Hever, e logicamente vai ter que buscar mais, né? Vai ter que buscar reforço principalmente pro ano que vem, porque o Alonso é um jogador que hoje é titular do time, e como o Godin veio para substituí-lo e não conseguiu, o Atlético vai ter que ter alguém, né? E tem o Vitor Mendes, que está emprestado ao Juventude, né, que pode ser um jogador que pode voltar a ser acionado. Pode voltar a voltar. A voltar, né, porque foi reemprestado ao Juventude. E o Nathan Silva é um ativo importante também, né? Pode surgir alguma proposta. Então o Atlético tem que pensar, porque vai ser um ano complicado. A ideia, só pra gente fechar aqui, do Igor Rabelo, a ideia do Igor é uma transferência internacional. Ele ainda tem esse sonho, ele tem dupla cidadania, ele conseguiu agora recentemente, ele tem uma cidadania portuguesa. Então é um jogador que, com a sua idade, ainda tem uma pretensão de jogar no exterior. Mas para jogar no exterior agora, ele vai ter que ter mais espaço no Atlético, ele vai ter que buscar esse espaço em campo. Ô Alexandre Simões, o Igor Rabelo vai acontecer no Atlético? Olha, Léo, está tendo muito poucas oportunidades, né, nessa temporada. Talvez pudesse ser até reflexo dessa situação contratual dele, porque em julho ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Se o Atlético renova por um período idêntico ao de quando ele chegou, né? Ele foi contratado com um contrato de 3 anos, é porque pretende contar com o Igor Rabelo, e tem essa situação que o Cláudio colocou muito bem, né? O Galo pode, no final da temporada, ficar sem 2 zagueiros, o Godin e o Alonso, sendo que o Alonso, a situação não depende do Atlético. A situação depende lá do clube da Rússia que o contratou e emprestou ao Galo. Então é um jogador que já está ambientado, fez uma grande final de Copa do Brasil no ano passado, nos 2 jogos foi muito bem. Com certeza teve o aval de comissão técnica, de análise de tudo isso, para que o Rabelo possa permanecer no Galo até 2025. Eu esperava mais do Igor Rabelo quando veio do Botafogo. Ele veio com um cartaz bem forte. Ele ainda é jovem, ele tem bom porte de zagueiro. Ele é um bom zagueiro, mas ele não explodiu no Atlético. Ele não conseguiu romper essa barreira para ser, inclusive, titular do Atlético, ou para ser, inclusive, o primeiro reserva, que ele não é. Então, tomara que de contrato renovado, com essa ambição de jogar na Europa, e para jogar na Europa num clube melhor, ele vai ter que jogar bem no Atlético,
que o Igor Rabelo deu um salto na carreira, um salto de qualidade, para jogar melhor no Galo. Porque o Igor Rabelo que o Galo buscou era um zagueiro que todo mundo queria. E não estourou aqui. Então tomara que agora de contrato renovado ele desenvolva mais. Agora tem uma situação também, né, que foi a questão do o Atlético. A primeira temporada dele foi 2019, né? Foi uma temporada muito ruim do Galo, né? No Brasileirão ficou na rabeira lá, uma campanha ruim. E o 2020, além da questão da pandemia, aconteceram os investimentos, né? E aí que ele começou a perder espaço, até porque chegou o Júnior Alonso, que é unanimidade, né? É o melhor zagueiro do Atlético, disparado numa disputa desde que ele chegou aqui. Ô, Léo, eu vejo essa possível renovação também como uma forma de defesa do Atlético. O Atlético perderia o Igor no final do ano de graça. Né? E pagou 12 milhões de reais. Né? Isso, então eu acho que pode ser uma defesa também. E nada impede que o Atlético negocie o Igor Rabelo no final da temporada, mas aí com o clube interessado pagando o valor desejado.